obrigatoriamente, a despeito dos maiores riscos. E os que a elas se abalançavam, vestindo a pele do jagunço, copiando-lhe a astúcia requintada, a marcha cautelosa cobertando-se em todos os sulcos do terreno, aventuravam-se a extremos lances temerários. Não se podem individuar os episódios parciais desta fase obscura e terrível da campanha. O soldado faminto, cevada, cartucheira de balas, perdia-se nas chapadas, premunindo-se de resguardos como se fosse a caça de leões. Atufava-se no bravio das moiteiras. Rompia a galhada inflexa, entressachada de gravatas mordentes. E, olhos e ouvidos armados aos mínimos contornos e aos mínimos rumores, atravessava longas horas na perquisição exaustiva. Às vezes era um esforço vão. Volvia à noite para o acampamento, desinfluído e com as mãos vazias. Outros, mais infelizes, não apareciam mais, perdidos por aqueles ermos, ou mortos na alguma luta feroz, para todos sempre ignorada. Porque os jagunços por fim opunham tocaias imprevistas aos caçadores bisonhos que, sem lhes pleitearem parelhas na ardileza, não lhes evitavam. Assim é que, não raro, depois de muitas horas de esforço inútil, o valente faminto dava tento, afinal, de um ressoar de sinceros pressagos da caça apetecida, porque é costume trazerem-nos as cabras, no sertão, e reanimava-se esperançado. Recobrava-se um momento das fadigas, refinando no avançar. Cauteloso, por não espantar a presa fugidia, retraía-se das trilhas descobertas para o âmago das macegas. Seguia serpejando, deslizando devagar, guiado pelas notas da campainha, a pontilharem, nítidas e claras, o silêncio das chapadas. Adiantava-se até as ouvir perto, e era feliz, em que pese a dolorosa contrariedade, se as ouvia novamente ao longe, indistintas, inatingíveis, ao través do embaralhado dos desvios. Porque não imaginava, em certas ocasiões, os riscos que corria, a um lado, nos recessos da caatinga, em vez do animal arisco, negaciava, sinistro e traiçoeiro, procurando por sua vez, o jagunço. Acaroado com o chão, rente da barba fecharia da espingarda e avançando de rastros, quedo e quedo entre as macegas, e fazendo a cada movimento tanger o cincerro que apresilhara ao próprio pescoço, via-se, ao invés da cabra, o cabreiro feroz. A caça caçava o caçador. Este, inexperto, caía, geralmente, abatido por um tiro seguro, a não ser que atirasse primeiro sobre o vulto lobrigado no último momento. Outras vezes ante um grupo de famintos aparecia, num reverso de colina, uma mangueira fechada. Dentro, alguns bois, presos. Era um chamariz ardilosamente disposto, e o cercado uma arapuca grande. Ante a imprevista descoberta, porém, mal desfechavam, aqueles, olhos indagadores em roda. Transpunham num pulo as cercas do curral. Arremetiam com os bois, abatendo-os a tiro ou julgando-os a faca, e espalhavam-se, tontos, alarmados. Batidos de descargas envolventes, partidas das esperas, adrede, predispostas aos lados. No acampamento ouviam-se muitas vezes tiroteios nutridos e longos, como ecos de combates. Estas aventuras ao cabo foram regulamentadas. As ordens de detalhe escalavam, de véspera, os batalhões para as caçadas. Eram verdadeiras sortidas de praças de armas em apuros. Mais inglórias. Um triste avançar sem bandeiras e sem clarins pela maninhez dos ermos. As linhas inimigas dobravam-se-lhes em frente, ralas, invisíveis, traidoras. Os corpos em diligência escoavam-se-lhes pelos claros. Batiam longo tempo a terra, onde a entrada da estação sem chuvas se refletia já na flora emurchecida. Recebiam meia dúzia de tiros de adversários incorpóreos, que não viam
Voltavam abatidos e exaustos. Apenas o esquadrão de lanceiros agia com algum efeito. Partia diariamente em batidas longas pelos arredores. Montando cavalos estropiados, que rengueavam sob a espora, os gaúchos faziam façanhas de peladores. Largavam, sem medir distâncias e perigos, pela região desconhecida e, conseguindo sopear-na carreira os bois esquivos, lançavam-nos em tropel, todas as tardes, para dentro de uma caiçara, a ilharga do acampamento. Ó! Inimigo perturbava-lhes a montaria. Além do trabalho de reunir as reses espantadiças, tinham de impedir a sua dispersão ante súbitos assaltos. E nestes recontros rápidos e violentos, contendo do mesmo passo os bois alvorotados prestes a se espalharem por toda a banda, e replicando, a disparos de mosquetão, as tocaias que os aferroavam, caindo, surpresos, numa tocaia ao transpor uma baixada, alvejados por um tiroteio subitamente partindo do alto, e não abandonando nunca presa irrequieta e circulando-a, arremessando-a para diante e ao mesmo tempo contendo-a pelos flancos, fizeram prodígios de equitação e bravura. O gado diariamente adquirido, a 8 ou 10 cabeças, não era, porém, um paliativo insuficiente ao minotauro de 6.000 estômagos. Além disto, a carne cozida sem sal, sem ingrediente algum, em água salobre e suspeita, ou chamuscada em espetos, era quase intragável. Repugnava a própria fome. As pequenas roças de milho, feijão da vazante e mandioca, que atenuavam a princípio a sensaboria dessa alimentação de feras, exauriram-se prestes. Tornou-se necessário buscar outros recursos. Como os retirantes infelizes, os soldados apelaram para a flora providencial. Cavavam os umbuzeiros em roda, arrancando-lhes os tubérculos túmidos, catavam cocos de ouricuris, ou talhavam os caules moles dos mandacarus, alimentando-se de cactos que a um tempo lhes disfarçavam ou iludiam a fome e a sede. Não lhes bastava, porém, este recurso, que para os mais inexpertos mesmo era perigoso. Alguns morreram envenenados pela mandioca brava e outras raízes, que não conheciam. Por fim a própria água faltava, tornando-se de aquisição dificílima. Nos regatos rasos do Vale das Umburanas, não raro ficava de bruços, varado por um tiro, o soldado sequioso. Cada dia que passava aumentava esses transes. A partir de 7 de julho, cessou a distribuição de gêneros aos doentes. E os infelizes baleados, mutilados, estropiados, abatidos de febres, começaram a viver da esmola incerta dos próprios companheiros. Desânimos. À medida que se agravavam estes fatos, surgiam, consequentes, outros, igualmente sérios. Relaxava-se a disciplina, esgotava-se a resignação da soldadesca. Uns murmúrios afrontosos de protestos, ante os quais se fingia surda oficialidade impotente para os fazer calar, surgiam irreprimíveis, inevitáveis, como borborigmos dos ventres vazios. Por um contraste irritante, os adversários batidos em todos os combates afiguravam-se fartamente abastecidos, ao ponto de aproveitarem apenas nos comboios assaltados as munições de guerra. A 5ª Brigada, ao seguir certa vez até as Baixas, encontrar em suas vizinhanças, orlando os caminhos até próximo ao Angico, malas de carne seca esturradas, montes de farinha, café e açúcar, de mistura com as cinzas das fogueiras que os haviam consumido. Era um traço firme de altivez selvagem com que se arrojavam à luta os jagunços que, afinal, não tinham abastança tal que justificasse tais atos. Afeitos, porém, às parcimonias de frugalidade sem par, os rudes lidadores que nas quadras benignas atravessavam o dia com 3 manelos de paçoca e um trago d'água, haviam refinado a abstinência disciplinadora, na guerra.
ostentando uma capacidade de resistência incomparável. Os nossos soldados não a tinham. Não podiam tê-la. A princípio reagiram bem. Deram um epíteto humorístico à fome. Distraíram-se nas aventuras perigosas das caçadas ou no rastrear os rebotalhos das roças em abandono. Ao soar dos alarmas precipitavam-se às linhas de fogo, sem que o jejum lhe sopeasse o arrojo. Depois fraquearam. Sobre o aniquilamento físico descia a dolorosa incerteza do futuro. Estavam em função da sorte de uma brigada única, a primeira, que seguirá a descoberta do comboio e da qual nada se sabia. Cada dia que passava sem novas de sua vinda, sobrecarregava lisos desalentos. Além disto, a insistência inflexível dos ataques tornará-se inaturável. Não havia uma hora de tréguas. Surgiam investidas súbitas à noite, pela manhã, no correr do dia, sempre improvisas, incertas e variáveis, carregando às vezes sobre a artilharia, outras sobre um dos flancos, outras, mais sérias, por toda a banda. Estridulavam os clarins, formava a tropa toda em fileiras. Bombas, em que mal se distinguiam as menores subdivisões táticas, e batia-se nervosamente por algum tempo. Os assaltantes eram repelidos. Caía-se, de improviso, na calma anterior. Mas o inimigo ali ficava, a 2 passos, sinistramente, acotovelando-os triunfadores. Cessava o ataque. Mas de minuto em minuto, com precisão inflexível, caía uma bala entre os batalhões. Variava vagarosamente de rumo, percorrendo a pouco e pouco todas as linhas, de um a outro flanco, num giro longo e torturante, indo e vindo, devagar, traçando ponto a ponto o círculo espantoso, como se um atirador único, ao longe, do alto de algum cerro remoto, houvesse o compromisso bárbaro de ser o algoz de um exército. Eram valentes ainda ofegantes de recontros em que entravam em trêmulos, estremeciam, por fim, ante o assovio daqueles projetis esparsos, transvoando ao acaso para o alvo imenso, escolhendo entre milhares de homens, uma vítima qualquer. Assalto ao acampamento. A matadeira. E iam-se assim os dias, nesse intermitir de refregas furiosas e rápidas, e longas reticências de calma, pontilhadas de balas. Os assaltos, às vezes, contra toda a expectativa, não cessavam. Logo, num crescendo aterrador, agitavam todas as linhas e tinham vislumbres de batalha. Num deles, a 1º de julho, os sertanejos penetraram em cheio o acampamento até ao centro das baterias. Ó ódio votado aos canhões, que dia a dia lhes demoliam os templos. Arrebataram-os a façanha inverossímil, visando a captura ou a destruição do maior deles, o Witworth 32, a matadeira, conforme o apelidavam. Foram poucos, porém, os que se abalançaram à empresa. 11 apenas, guiados por Joaquim Macambira, filho do velho cabecilha de igual nome. Mas ante o grupo diminuto, formaram-se batalhões inteiros. Deram-se cargas cerradas de baionetas a toques de corneta, como se fosse uma legião, até que baqueassem todos, salvo um único, que escapou miraculosamente, varando pelas fileiras agitadas. A tropa teve o adminículo de mais uma vitória pouco lisonjeira e acrescido respeito ao destemor do adversário. O ascendente deste avultava dia a dia. Descobriam-se, mais próximas, avançando num constringir vagaroso, as trincheiras circulantes, pela esquerda, trancando o passo para a fazenda velha, pela direita, ameaçando o posto de carneação e reduzindo a área do pequeno pasto em que estavam os animais de tração e montaria, e pela retaguarda, aproximando-se pelo caminho do Rosário. Os corpos destacados para as tomar e demolir, tomavam nas e demoliam-nas facilmente. Tornavam com poucas baixas ou de todo indenes.
E no dia subsequente volviam à mesma tarefa. Reconstruídos durante a noite, e cada vez mais próximos, os entrincheiramentos ameaçadores. Enquanto se empregavam de tal modo os dias, reservavam-se as noites para o enterramento dos mortos, missão além de lúgubre e perigosa, em que não raro o carregador aumentava a carga, caindo por sua vez entre os cadáveres, baqueando dentro da vala comum, que com as próprias mãos abria. É natural que uma semana depois da ocupação do morro se generalizasse o desânimo. Afrouxamento em toda a linha. A própria artilharia, verificando-se a ineficácia do canhoneio e a necessidade de poupar a munição reduzida, apenas atirava, certos dias, 2 ou 3 tiros longamente espaçados. Atitude do comando em chefe. Aguardava-se a brigada salvadora. Se por um golpe de mão, que o inimigo podia e não soube dar, ela tivesse cortado a marcha nas cercanias do Rosário ou do Angico, a expedição estaria perdida. Era a convicção geral. O estado da força facultava-lhe ainda uma defesa frouxa daquela posição, mas impossibilitava-lhe prolongar esse esforço por mais de 8 dias. Somente o prestígio de alguns chefes de corpos a salvava da desorganização completa. Ficará em algumas brigadas, dominando a indisciplina emergente, a dedicação pessoal aos comandantes. O general Arthur Oscar, que se obstinara a permanecer ali, iludido, a princípio, pela miragem de um comboio, justificava-se agora, pela impossibilidade absoluta de se mover. Estadiou então a sua única qualidade militar frisante e a tendência a enraizar-se nas posições conquistadas. Este atributo contrasta com qualidades pessoais opostas. Irrequieto e ruidosamente franco, encarando a profissão das armas pelo seu lado cavalheiresco e tumultuoso, quase fanfarrão, embora valente, no relatar façanhas de pasmar, incomparável, no idear surpreendedores recontros, encontrando sempre nas conjunturas mais críticas uma frase explosiva, que as sublinha com traço vigoroso de jovialidade heroica, num calão pitoresco e incisivo e vibrante, patenteando sempre, insofridas, todas as impaciências e todos os arrojos de um temperamento nervoso e forte, aquele general, numa campanha, no meio de cultura por excelência de tão notáveis requisitos, se transmuda, e, com espanto dos que o conhecem, só tem uma tática, a da imobilidade. Resiste, não delibera. Inflexivelmente imóvel diante do adversário, não o perturba. Com as surtidas bem combinadas e o arremesso das cargas, opõe-lhe a força emperradora da inércia. Não o combate, cansa-o. Não o vence, esgota-o. Guiando a expedição, concentrou-se inteiramente no objetivo da luta, absorveu-se desde o começo na sua fase derradeira, abstraindo de todas as circunstâncias intermediárias e realizando uma investida original, sem bases e sem linhas de operações, não preestabeleceu a hipótese de um insucesso, a necessidade eventual de um recuo. Tinha um plano único, a ir a Canudos. Tudo mais era secundário. Levando 6.000 baionetas à margem do Vazabarris, ganharia a partida, de qualquer modo, desse por onde desse. Não recuaria. Alterou um verbo na frase clássica do romano e seguiu. Chegou, viu, e ficou. Se no dia 28 o erro serodiamente corrigido do abandono do comboio lhe vedava marchar à investida, no dia 30, segundo o depoimento do e seus melhores auxiliares, devia tê-la feito. Não a fez. Entretanto estavam, afinal, reunidas as duas colunas. E o arraial desdobrava-se à distância de um tiro de Manlicher. Completou, assim, com um erro outro, colocando-se em situação insustentável, de onde, se não ocorresse o curso caprichoso dos acontecimentos, talvez não mais saísse. Não desanimara, porém. Compartia o destino comum, resignado, estoico, inflexível, imóvel. Não lhe afrouxar o garrão, frase predileta, que despedia violentamente, como um golpe de sabre, despedaçando o fio dos comentários mais desalentados,
ou desalentadoras conjecturas. Mas presa nos liames de um assédio extravagante cujas linhas se distendiam elásticas, ante todas as cargas e se ligavam logo depois de serem rotas, em todos os pontos, exausta de fazer recuar o adversário, sem o esmagar nunca, sentindo engravecer-se a sua situação precária, a tropa não resistiria. Afrouxava. Surgiam já, traduzindo-se em alusões acerbas, surdos rancores contra imaginários responsáveis por aquelas desventuras. O deputado do quartel-mestre-general foi, então e depois, a vítima expiatória de todos os desmandos. Era o único culpado, comentava o desquerer geral. Não se ponderava que a acusação ilógica refluía toda sobre o comando em chefe, do qual a absolvição pressupunha uma culpa maior ou ouvido da sua autonomia incondicional de chefe. De feito, aquele funcionário tinha, pela permanência no cargo, a sua confiança plena. E empunhando febrilmente o lápis calculista com que floreteava a impaciência geral, permanecia, estéril, na favela e somando, subtraindo, multiplicando e dividindo. Pondo em equação a fome, discutindo estupendas soluções sobre cargueiros fantásticos, diferenciando a miséria transcendente. Arquitetando fórmulas admiravelmente abstratas com sacos de farinha e malas de carne seca, idealizando comboios. Era todo esforço. Não havia notícias da primeira brigada. Os batalhões, diariamente mandados até as baixas, voltavam sem rastrear nenhum sinal da sua existência, pelas estradas vazias. Um deles, o 15º, comandado pelo capitão Gomes Carneiro, no dia 10, ao tornar da diligência inútil, comboiara como suprema irrisão um único boi, magro, retransido de fome, oscilante sobre as pernas secas, a uma arroba de carne para 6.000 famintos. Outro olhar sobre canudos. E sobre tudo aquilo uma monotonia acabrunhadora. A sucessão invariável das mesmas cenas no mesmo cenário pobre. Despontando as mesmas horas com a mesma forma, dava aos lutadores exaustos a impressão indefinível de uma imobilidade. No tempo, à tarde ou durante o dia, nos raros momentos em que se atreguavam os assaltos, alguns se distraíam contemplando o arraial intangível. Lá se iam, então, cautelosamente, desenfiando-se pelo viés das encostas, alongando as distâncias, para atingirem com resguardos um ponto abrigado qualquer, de onde o distinguissem a salvo. Perturbavam-se-lhes, então, as vistas, no emaranhado dos casebres, esbatidos embaixo. E contavam, 1, 2, 3, 4 mil, 5.000 casas. 5.000 casas ou mais. 6.000 casas, talvez. 15 ou 20.000 almas encafurnadas naquela tapera babilônica. E invisíveis. De longe em longe, um vulto, rápido, cortava uma viela estreita, correndo, ou apontava, por um segundo, indistinto e fugitivo, à entrada da grande praça vazia, desaparecendo logo. Nada mais. Em torno debuxo misterioso de uma paisagem bíblica e a infinita tristura das colinas desnudas, ermas, sem árvores. Um rio sem águas, tornejando-as, feito uma estrada poente e longa. Mais longe, avassalando os quadrantes, a corda ondulante das serras igualmente desertas, rebatidas, nitidamente, na imprimadura do horizonte claro, feito o quadro desmedido daquele cenário estranho. Era uma evocação. Como se a terra se ataviasse em dados trechos para idênticos dramas, tinha-se, ali, o que quer que era recordando um recanto da Idumeia, na paragem lendária que perlonga as ribas meridionais do asfaltite, esterilizada para todo sempre pelo malsinar fatídico dos profetas e pelo reverberar adusto dos plainos do Iêmen. O arraial, compacto como as cidades do Evangelho, completava a ilusão. Ao cair da noite de lá acendia, ressoando longamente nos descampados em ondulações sonoras,
que vagarosamente se alargavam pela quietude dos ermos e se extinguiam em ecos indistintos, refluindo nas montanhas longínquas, o toque da Ave Maria. Os canhões da favela bramiam, despertos por aquelas vozes tranquilas. Cruzavam-se sobre o campanário humilde as trajetórias das granadas. Estouravam-lhe por cima e em roda-os sharapnels. Mais lento e lento, intervaladas de meio minuto, as vozes suavíssimas se espalhavam, silentes, sobre a assonância do ataque. O sineiro impassível não claudicava um segundo no intervalo consagrado. Não perdia uma nota. Cumprida, porém, a missão religiosa, apenas extintos os ecos da última badalada, o mesmo sino dobrava estridulamente sacudindo as vibrações do alarma. Corria um listrão de flamas pelas cimalhas das igrejas. Caía feito um rastilho no arraial. Alastrava-se pela praça, deflagrando para as faldas do morro, abrangia-as, e uma réplica violenta caía estrepitosamente sobre a tropa. Fazia calar o bombardeio. O silêncio descia, amortecedoramente, sobre os dois campos. Os soldados escutavam, então, misteriosa e vaga, coada pelas paredes espessas do templo meio em ruínas, a cadência melancólica das rezas. Desânimo. Aquele estoicismo singular impressionava-os, e dominava-os. E como tinham mal esvaecidas na alma as mesmas superstições, a mesma religiosidade ingênua, vacilavam por fim ante o adversário, que se aliara à providência. Imaginavam-lhe recursos extraordinários. As próprias balas que usavam revelavam efeitos extravagantes. Crepitavam nos ares, com estalidos secos e fortes, como se arrebentassem em estilhaços inúmeros. Criou-se, então, a lenda, depois insistentemente propalada, das balas explosivas dos jagunços. Tudo a sugeria. Aceita. Ainda a hipótese de provirem os estalos do desigual coeficiente de dilatação entre os metais constituintes do projetil, expandindo-se o núcleo de chumbo mais rapidamente do que a camisa de aço, a natureza excepcional dos ferimentos afigurava-se eloquentíssima, e a bala, que penetrava os corpos mal deixando visível o círculo do diminuto calibre, saía por um rombo largo de tecidos e ossos esmigalhados. Tais fatos arraigavam na soldadesca, inapta ao apercebimento da lei física que os explicava, a convicção de que o adversário, terrivelmente aparelhado, requintava no estadiar a selvageria impiedosa. Deserções heroicas. Principiaram as deserções. Deserções heroicas, incompreensíveis quase, em que o soldado se aventurava aos maiores riscos, sob a fiscalização incorruptível do inimigo. No dia 9, 20 praças do 33º deixaram os companheiros, afundando no deserto. E, uma, diariamente, outras as imitaram, preferindo o tiro de misericórdia do jagunço àquela agonia lenta. Havia permanente em todos os espíritos o desejo absorvente de deixar afinal aquela paragem sinistra da favela. Os batalhões que abalavam em diligência para vários pontos despertavam inveja aos que ficavam. Invejavam-lhes os perigos, as emboscadas, os combates. Tinham ao menos a esperança das presas acaso conquistadas. Viam-se por algum tempo fora do quadro miserando que o acampamento patenteava. Como nos maus dias dos cercos lendários, rememorados em velhas crônicas, os gêneros mais vulgares adquiriram cotações fantásticas, uma raiz de umbu ou uma rapadura valiam como iguarias suntuárias. Um cigarro reles era um ideal de epicurista. Falava-se, às vezes, na retirada. O boato surdo, cochichado. A medo, por algum desesperado que atirava, anônimo, aquela consulta vacilante aos companheiros penetrava sussurrando. Insidioso, entre os batalhões, despertando ora apóstrofes e protestos violentos, ora um silêncio comprometedor e suspeito. Mas a retirada era inexequível.
Uma brigada ligeira podia, impune, varrer os arredores, ir tiroteando para qualquer ponto, e voltar. O exército, não. Se o tentasse, com o tardo movimento que lhe impunham a artilharia, as ambulâncias e o contrapeso de 1000 e tantos feridos, a consumar-se-ia a catástrofe. Ficar, a despeito de tudo, era o recurso supremo e único. Se a primeira brigada, porém, retardasse por mais 8 dias a vinda, nem este restaria. Os jagunços partiriam, afinal, num dos assaltos, as linhas de fogo dos soldados inteiramente exaustos. Item. Um choque galvânico na expedição combalida. Na tarde de 11 de julho, porém, um vaqueiro, escoltado por 3 praças de cavalaria, apareceu inesperadamente no acampamento. Trazia um ofício do coronel Medeiros notificando a sua vinda e requisitando forças necessárias à proteção do grande comboio que puxava. Foi um choque galvânico na expedição combalida. Não há de escrevê-lo. De uma a outra ponta das alas, correu. Empolgante, a nova auspiciosa e transfigurados os rostos abatidos, corretas as posturas dobradas, movendo-se febrilmente. Alacridade imensa, exposta em abraços, em gritos, em estrepitosas exclamações, entrecruzaram-se em todos os sentidos os lutadores. Desdobraram-se as bandeiras. Ressoaram os clarins, tocando a alvorada. Formaram as bandas de todos os corpos. Restrugiram hinos. O vaqueiro rude, vestido de couro, montando no campeão. Suarento e resfolegante, empunhando ao modo de lança aguiada longa, olhava surpreendido para tudo aquilo. A sua corpulência